Ué, num caso, né, que ficou um caso paradigmático de um editor aí do Rio Grande do Sul, que escrevia livros negando aí o Holocausto, né, e culpando os judeus. Houve uma discussão muito grande, os votos muito bonitos, né, o caso Evangler, o caso votos muito bonitos no Supremo Tribunal Federal, porque na verdade se tinha dúvida se ele tinha praticado um ato de racismo ou se aquilo era liberdade de expressão, se o sujeito poderia expressar sua opinião diferente, dizer, olha, na verdade o culpado foram os judeus, não os alemães, e para alguns ministros, lembro, entre eles o Marco Aurélio, dizia, bom, essa é uma opinião tola, por tudo que a gente sabe, mas a liberdade de expressão serve também para proteger as opiniões tolas, e as opiniões devem ser combatidas pelas próprias opiniões, que é uma ideia do mercado de ideias, que as ideias cancelam as outras ideias, né? Então, mas houve a discussão, mas acabou prevalecendo, primeiro, uma questão que até então não tinha se pensado, porque quando se fala que o crime de racismo lá na Constituição, ele é inafiançável e imprescritível. E a questão era se já tinha prescrito ou não, porque já tinha passado o prazo prescricional, se aquilo não fosse racismo, que aí não tem prescrição. E a primeira questão que surgiu é se judeu era raça. Então, se seguiu longos debates, que não parece ser tão simples. Ninguém tem dúvida que os judeus, que também são bastante diferentes entre si, mas eles são um grupo étnico, né? Mas para aplicar lá aquilo que a lei chamava de racismo, nós teríamos que ter um critério em que judeus também fossem considerados raça. E o Supremo acabou concordando que raça, já como não tinha um conceito biológico firme, poderia ser também esses grupos étnicos que acabam sendo definidos não só por si próprios, né? O que a comunidade judaica acredita que é ser judeu, mas muitas vezes é definido do lado de fora como aquilo que, de forma preconceituosa, as pessoas dizem o que é ser judeu. E dado até o fato dos resultados lá da Segunda Guerra, do Holocausto, e acabou prevalecendo que judeu também seria raça, né? Assim como outras várias poderiam entrar aí nessa mesma situação, né? Então vejo, mas aqui essa lei já traz, né, não só o de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então aí que se discutiu até quando se falava na questão dos médicos cubanos, né? Que aqui se disse que o Ministério Público teria que agir. Vocês lembram que quando chegaram alguns médicos cubanos, ainda no outro governo, para suprir aqui as necessidades de saúde, uma medida polêmica, mas não é isso que me interessa aqui. O que me interessa é que alguns estudantes de medicina e profissionais da saúde, né, isolados, claro, uma minoria, esperaram no aeroporto xingando esses profissionais, justamente pela sua procedência. Essa de procedência nacional, ela também seria aí induzir, praticar uma instigação de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reclusão de 1 a 3 anos. Também tivemos aqueles casos que ficaram emblemáticos de um determinado religioso que chutou uma santa católica e recentemente até aqui em Florianópolis, que quebraram ali no Ribeirão da Ilha, né, a figura
eu creio que de Iemanjá, não tenho certeza, mas isso tudo poderia ser colocado também como uma ideia de discriminação aí a um tipo de religião, de um tipo de religião específica, né? É engraçado que as pessoas dizem não se deve discutir sobre religião, política, né? E política, mas são duas coisas que quando a gente às vezes não discute, não tenta se esclarecer, são coisas que matam muita gente, né? As grandes guerras da humanidade foram políticas e por causas religiosas. Então, e aqui então tem uma questão específica aí até sobre para proteger aí a comunidade judaica, que vejo, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou cruz gamada para fins de divulgação do nazismo. Então, por isso que às vezes você prender um sujeito com uma camisa com uma suástica. Isso de fato é proibido, né? Você não pode fabricar, você não pode divulgar, justamente porque é um símbolo que, embora tenha uma história mais ampla do que a utilização que foram feitas pelos nazistas, né? Não pelos alemães, mas pelos nazistas, porque alemães também existiram muitos que não eram nazistas, né? Muitas vezes os alemães eram nazistas. Não, vários alemães eram nazistas, vários não eram, vários pessoas de outros estados também eram nazistas, né? Mas aqui para evitar aí a propagação disso, né? Dessas políticas claramente de ódio. Então teve aquela questão, lembram que um helicóptero da polícia passou por cima, se não me engano, na região do Vale do Itajaí, e tinha um professor de história, se não me engano, que tinha uma suástica desenhada no fundo da piscina, né? Aí houve toda a questão de se aquilo ali tinha ou não o dolo específico que era para fins de divulgação do nazismo. Do ponto de vista teórico é muito difícil dizer isso, porque era algo que as pessoas não viam, as pessoas passaram lá pelo helicóptero, né? Então era de fato mais aí uma questão, parece aí de opinião, né? Às vezes tem muitas pessoas que são ligadas nessas coisas e o professor de história, né, deveria se tocar, né, do que aquilo representa ou representou, mas o que teria que se mostrar aqui para esse artigo é se tinha o dolo específico de divulgação do nazismo. Agora, se afixasse, como se afixou aqui em Santa Catarina, há um tempo atrás, cartazes chamando para uma reunião, né, da extrema-direita e usando a suástica, e em alguns cartazes botava a figura de Hitler como um grande líder, aí está claro que seria para a divulgação aí do nazismo, e aí se poderia enquadrar essa lei, certo? Então, esse crime ele tem uma consequência que também é bastante interessante. Esse crime pode resultar tanto na perda da função pública, o sujeito perder o cargo público, quanto a empresa ser fechada, o crime de racismo em geral, né? Ser suspensa por até 3 meses, ou o sujeito ir para a rua do serviço público. Só que esse efeito, assim como o comum nesses efeitos, ele não é automático,
né? É efeito automático, via de regra, é o da lei de tortura. Na lei de tortura, quando o sujeito é condenado com trânsito em julgado pela lei de tortura, ele perde o cargo público, né? Aqui o juiz poderia determinar ou não a perda do cargo público, teria que fundamentar. Então, nós vivemos num mundo complexo, né? Hoje em dia, cada vez mais as etnias circulam. Antigamente a gente não via, por exemplo, tantos haitianos aqui, a gente era mais fechado a nossa região, né? Hoje nós começamos a conviver com pessoas de diversos lugares, de diversas ascendências e cultura, e via de regra, quando a gente trabalha bem isso, é isso que faz a riqueza de um país. Se a gente pensar, mesmo se nem sempre é o nosso país de preferência, mas que os Estados Unidos é sobretudo um país de imigrantes e que conseguiu ficar aí, pelo menos economicamente, militarmente, no primeiro do mundo. Nós tivemos bastante exemplo de convivência harmoniosa, quando durante muito tempo árabes e judeus na Península Ibérica se deram muito bem, né? Depois tiveram problemas, mas os árabes em geral se davam melhor com os judeus, em grande parte durante a Idade Média, do que com os cristãos. Então hoje nós temos ainda que ter uma lei de racismo, né? E que, como eu volto a falar para vocês, muitas vezes é difícil de aplicar. Por que é difícil de aplicar? Porque em geral acaba virando injúria racial. Volto a dizer, se a minha ofensa é pessoal a um indivíduo por sua cor, em princípio é uma injúria racial, certo? Mas porque eu estou ofendendo só aquele indivíduo. Agora, se a minha injúria é voltada, embora para um único indivíduo, se ela tem o condão de atingir toda aquela comunidade, eu posso estar diante de um crime de racismo. Por exemplo, eu não vou lhe dar um emprego porque você é negro e eu não aceito negros na minha empresa. Acho que aqui não é simplesmente uma injúria, eu não estou simplesmente diminuindo uma pessoa, eu estou dificultando, mostrando que haverá obstáculos, no mínimo induzindo aí, propagando uma ideia de superioridade e inferioridade. Terminando então esse momento, para mais tarde a gente fazer o debate, relembro sempre Hannah Arendt, né? A pluralidade é a lei da vida, né? E que vejam agora, até diante dessa quarentena do coronavírus, cadê as diferenças? Quem é melhor agora? Não existe, né? Somos todos uma só humanidade, tentando aí combater um inimigo que, digo para vocês, com todo o medo que eu tenho, como todos vocês, mas ainda estou mais orgulhoso que nós não estamos combatendo um aos outros, que nós não estamos passando por uma guerra de pessoas matando pessoas. Pelo menos nós estamos, assim como podemos, unidos para tentar vencer um inimigo não humano. Que todas as nossas lutas fossem assim. Se nós tivéssemos nos preparado para essa tecnologia, em vez de estar nos preparando tanto para nos destruir, certamente hoje estaria mais fácil de combater. Então, falado isso, agradeço muito a atenção e, junto aí com a aula do professor Rubem, nós em breve marcaremos aí um debate com vocês. Obrigado, pessoal, foi uma honra estar aqui trocando algumas reflexões. Leiam a lei até para o debate, tragam casos, que aí a gente poderá trabalhá-los na medida do possível. Beijo no coração.